Aí que a gente tá olhando pra lá, né? É. Vamos botar aqui. Já tá falando. Ah, entendi. Vai virar, né? Ah. Deu um buraquinho. Aqui a gente precisa daquele... De quê? De quê, cara? Não tá como está, né? Ele vai ter que ir mais pra cá. Ah, Jesus. Senhor? Não, é bom aquele outro, né? Pra não... Só para não captar as coisas externas. Se ele pudesse. Eu não fui nada desse foi. Eu vou pegar outra coisa. Oi? Eu comprei nada. Eu ganhei no meu aniversário. É o diário dele. Tá interessante, viu? Aqui a gente pode fazer o seguinte, poxa, a gente pode aproximar. Pode. Quando o irmão for falar, você foca nele. É um diário. Quer pegar uma cadeira pra botar aí? Vou pegar, né? Ele faz um comentário. Toda a Bíblia. Se ele realmente segue não há justiça. Isso é. Essa é a voz da verdade. Não? Ele faz um comentário dele. Ele no aniversário. Depois que é a cachorra? Não, não. É o Caio. Ai, Deus, né? É, aqui não pega minha imagem. Falta essa imagem, hein? Eu sei o que Vou testar não aí. sei o que aqui. Vai estar. Fica um aqui, irmão, e outro fica Às aí. vezes ele não pega aqui, mas ali ele está pegando. Vê aí. Porque se botar sua caixa embaixo, não sei. E agora que não vai ter lição, né? Até setembro, né? Mas não é muito complicado, mas não vai ter não. Como a gente não é calma, falta você mesmo. Tudo que posso falar aqui. Falta meu? Tá. Como falando, ele ficou bom. Por que só vai entrar no celular? Vai pegar outra, pessoal. Esse aqui pode ficar aqui mesmo. Não, mas Né? vai dar. Se você vir pra cá, deixa eu ficar aqui no seu lugar. Eu não ficar olhando, não. Como é que está vendo agora? Agora eu dei o celular que é aqui conectado. Agora tá no alto, né? Aí começa a parte do... Deixa eu ligar o som. Tá vendo quando a sua caixa aqui embaixo, vai pegar, porque eu vou falar.
Deve ser muito bom, Eu passarinho. Eu acho que eu estava no microfone. Ah, meu Deus. Aqui? Eu acho que ela absorve, né? Aqui. Vai ser difícil. Eita, meu pai. Som 2. Glória a Deus. Aleluia. Som 2. Louvado seja Deus. Entendeu? Ah, esse chave não. Ah. Som 2. Glória a Deus. Olha aí, tá vendo? Som 2. Ok. Som. Testando som. Ok. Som. Alô, som. Glória a Deus. Alô, som. Testando som. Ok. Som. Som. Ok. Som. Glória a Deus. Som. 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 Glória a Deus. Som 2. Glória a Deus. Aleluia. Som 2. Glória a Deus. Aleluia. Som 2. Glória a Deus. Melhorou? Som 2. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco estaremos iniciando a nossa escola bíblica. Só questão de ajuste de áudio. Ok. Vou ter uma conversa aí no microfone. Peraí. Alô, som. Glória a Deus. Melhorar mais, cara. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco estaremos dando início à escola bíblica dominical. Lição 10 tem por título A Intercessão pelos Efésios. Está aqui presente o professor irmão José Nildo. Bota lá pra frente, vai lá pra. Fica lá pra cá. Almoço.
Vai, calma, tem que falar, cara? A carta, uma cultura. Tá bom. Fala agora. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Alô, som. Aqui tá bom. Glória a Deus. Aleluia. Pode falar agora, Deus, como se estivesse conversando. Paz, senhor, irmão Josenildo, como foi a quarentena? Mas não está sendo muito fácil, não, viu? Mas Jesus está no barco, Em nome né? de Jesus. Com certeza, Ele está no controle de tudo. Tá? Em nome de Jesus. A gente se desespera que nós somos falhos, né? Mas o Senhor ele tem que sustentar todos os dias. Olha, olha. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Tá bom. Agora tem um motor. Agora, Glória a Deus. glória a Deus. Aleluia. Louvado seja dado o nome de Jesus. Quero também lembrar os irmãos que quem quiser ainda a lição de aluna, já temos 2 lições, viu? Só procurar no privado, irmã Solange, irmão José, temos 2 lições, preço promocional, R$5. Pagamento à vista. Glória a Deus. E até porque na próxima lição, né, vai ser a mesma lição, a gente vai repetir a mesma lição no terceiro trimestre dessa lição, a gente vai repetir ela novamente, né? Porque ela não foi refeita, não foi impressa, né? Então, aproveite essa oportunidade da irmã Sol que está oferecendo esta lição. Você que não tem, aproveite para estudar esta lição. Tá bom, tá bom. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Aos amados irmãos que estão nos acompanhando ao vivo, direto do YouTube, nós iremos iniciar a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. E nosso irmão Josenildo irá louvar ao Senhor,
para logo em seguida fazermos a leitura bíblica em classe. A paz do Senhor para todos. Você que está em casa e está nos ouvindo e vendo, eu quero convidar vocês para juntos louvar o hino da harpa cristã, de número 545, em nome de Jesus. O título é Porque Ele Vive. Aleluias. E sabemos que, na verdade, Ele vive e um dia Ele vai vir buscar o seu povo, para juntos estar com Ele. Vamos louvar em nome de Jesus. 545, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então tereis vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus, né? Sabemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, né? Aleluia. Vamos louvar mais um hino, em nome de Jesus. 577, glória a Deus. 577, aleluia. Em fervente oração, é o título deste hino. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo
Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te verá socorrer quando todo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando todo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, todo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando todo deixares falar. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu retorno para o nosso irmão Ricardo. Graças a Deus, queridos. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Vocês que estão em casa nos acompanhando, agradecendo a Deus pela presença do nosso irmão Josenildo, que atendeu o nosso convite, a nossa irmã Solange também, prontamente atendeu com o nosso convite para estarmos aqui hoje. Nosso pastor Genildo também gentilmente cedeu sua residência para que nós realizássemos essa escola bíblica, porque a palavra de Deus ela não pode cessar. A leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ou aos Efésios, no capítulo 3, versos 14 a 21. Quem tiver Bíblia em casa, nos acompanhe. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, porque segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito do homem interior, para que em Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor,
podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nossa irmã Solange vai ler o texto áureo. Logo em seguida, nosso pastor lerá a verdade e prática e ora ao Senhor. Paz do Senhor para todos. O texto áureo está em Efésios 3, 14 e 15, que diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática nos diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui esta noite para juntos anunciar a Tua Palavra, compartilhar a Tua Palavra, aprender mais a Tua Palavra. Convidamos o Espírito Santo para que neste momento nos conduza, Senhor, para que possamos entender cada vez mais a Sua Palavra e assim passar para aquelas pessoas que precisam ser alcançadas, Senhor, com o estudo da Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, conduza esse estudo, essa discussão aqui, Senhor, para que haja aprendizagem significativa na vida do Teu povo. Oramos, Senhor, pela nossa pátria, pela nossa nação. Pedimos ao Senhor que repreenda esse mal, para que possamos, ó Deus, todos voltar às nossas vidas normais, Pai, com as nossas atividades, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, nos guarde, nos proteja, nos livre, visita as famílias lutadas, conforte de graça. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse momento para a glória do Teu nome. Amém. Ponto central da lição: temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Agora eu passo a oportunidade para nosso irmão Josenildo para dar início à lição, e assim nós iremos estar debatendo o assunto de hoje, intercessão pelos Efésios. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Lição de número 7 e número 10. O título da nossa lição é a intercessão pelos Efésios. Esta carta, escrita por Paulo, a gente vê aqui, Paulo, na verdade, indo a esta cidade para falar do amor e da bondade de Jesus Cristo a este povo, eu imagino aqui, nesta passagem, Paulo, se ele não fosse a esta cidade, como seria a situação deste povo daqui, de Efésio, ou de Éfeso, aleluias. E Paulo, na verdade, ele vai até esta cidade para falar do Evangelho, falar do amor de Cristo para este povo. Logo no início aqui da nossa lição, da leitura bíblica em classe, diz: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o 15 diz, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o seu nome. Aleluias. Então, quando Paulo chega aqui, neste lugar, para falar do amor e da bondade de Jesus Cristo, a qual todas as famílias aqui, ela venha a ser alcançada por este evangelho, e quando Paulo chega ali, ele não é bem recebido nesta cidade, porque ele estava causando ou dando prejuízo para esta cidade, Então, ele não foi bem-vindo a esta cidade, e por amor de Cristo e do evangelho, Paulo aqui ele foi perseguido, humilhado,
caluniado, né, por levar o evangelho. Então, se Paulo não tivesse ido, ele não teria sido, na verdade, sendo perseguido. Mas, por amor do evangelho, Paulo foi até lá e a gente vê que vidas, naquele lugar, vidas foram, na verdade, transformadas por este evangelho. Eu estava vendo hoje de manhã, né, e fizeram alguma comparação de uma mulher que está prestes a trazer um filho a este mundo. Porque uma mulher, né, grávida, ela sente a todo parto para trazer uma vida, né? Para trazer uma vida a este mundo. Imagina a dor, eu imagino a dor de uma mulher para trazer um filho a este mundo. Imagino, fazendo esta comparação, quando Paulo, na verdade, ele sofreu tudo isto para levar o evangelho a este povo, né? Então, vamos entrar na nossa lição, aleluia, que é o primeiro tópico da nossa lição, que diz colaborador com o poder do Espírito, né? O apóstolo inicia sua oração ao Senhor. Bem interessante quando você fala a respeito do apóstolo Paulo, da preocupação dele, da perseguição que ele sofreu para levar a palavra à igreja, né, à cidade de Éfeso. É interessante que a gente vai observar lá em Atos dos Apóstolos que Paulo, ele é um dos responsáveis em perseguir os cristãos, né? Pede cartas, vai, coloca alguns na prisão, é testemunha do assassinato do irmão Estevão, e mais adiante, como você vem falando aí na igreja de Éfeso, essa preocupação do apóstolo Paulo, principalmente com o amor para com o pessoal ou os irmãos de Éfeso. Então, isso é interessante, né? Essa perseguição que Paulo teve que sofrer foi a mesma perseguição que os cristãos lá atrás, eles vieram a sofrer também. Glória a Deus, é verdade, né? Mas tudo isso por amor, né, do Evangelho. O apóstolo Paulo, o apóstolo, inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes, né? A gente vê aqui o carinho, né, de Paulo a estes irmãos, né? A oração de Paulo intercedendo por estes irmãos, as riquezas da sua glória. A gente sabe que Deus, na verdade, tem um amor, eu digo, é um amor, como João falou, lá em João 3,16, é um amor inexplicável, um amor, a quase ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né, que mandou seu Filho a este mundo para morrer pela humanidade, né? Então, aqui as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas da sua glória, que é a Deus, né? O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas da sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disto, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, né? Então, Paulo, ele vê aqui estas riquezas, né, destas famílias, porque, na verdade, todos, né, anteriormente, que a mão de Deus alcançou, e que a mão de Deus, né, já tem alcançado e vai alcançar essas vidas, né, por amor, né, de muitos, porque a gente sabe que para que este evangelho venha chegar até os dias de hoje, a gente sabe que muitas vidas, né, foram ceifadas, muitos passaram por
por muitas dificuldades. Então, aqui a gente vê a riqueza da sua glória. Então, Paulo aqui, na verdade, ele vê aqui que o nosso Deus, né, ele tem este poder, esta autoridade, né, da glória dele para conosco. Ele disse aqui, o que significa que ele é possuidor de toda a glória, né? A gente aqui apenas é um canal de bênção para evangelizar, para ir atrás de vida, mas a honra e a glória é para ele, né? Então, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida no poder, né? No poder do Senhor, para que eles viessem cada dia mais se unir, né? Porque ele sabe, Paulo aqui sabia com propriedade o que Cristo tinha passado, né? Para resgatar essas vidas. Então, Paulo chega aqui nesta cidade e começa, na verdade, a evangelizar e falar da bondade e do amor de Cristo para eles, né? Fortalecido com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo Espírito no homem interior, né? Para que este Espírito do homem, né, ele venha a ser fortalecido interiormente. Esta petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não estivesse no Espírito de Deus. Ou seja, Paulo aqui não queria dizer que aquela igreja não tinha o Espírito de Deus. Paulo quer dizer aqui que eles têm que se fortalecer diariamente no Senhor, mas que ele fosse continuamente revigorado com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário, né? Para que ele não viesse desfalecer, mas que viesse cada dia mais continuar firme no Senhor, né? Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, né? Isto é o que ajuda os crentes, na verdade, a se manter firme, né, no Senhor. Não importa as dificuldades, ou o que vem, ou o que advém, né? O importante é que cada um esteja firme no Senhor. Que atua o homem interior, né, é a capacidade do crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado, né, e compreender as coisas espirituais. Estas são as coisas que tem que manter, né, o homem afastado do pecado. E o homem afastado do pecado, na verdade, ele se chega a Deus, né, e dá prosseguimento à sua vida com Deus, né? Então, este é um fortalecimento com poder na vida do cristão, né? Porque imagine um homem que não está fortalecido no Senhor, né? Aqui que uma pessoa fria e até complicada para a sua própria vida. É interessante dizer que, dentro desse contexto que você está nos falando nessa noite, João, ele fala, capítulo 15, verso 5, quando Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, a preocupação justamente de Paulo era essa, porque as pessoas aceitavam a Cristo, mas não permaneciam na fé, não se fortaleciam. Então, há uma luta constante entre o velho homem e o novo homem. E aquele que estiver mais alimentado, este vai vencer. Então, se você se alimenta mais da palavra, do louvor, da oração, então você está mortificando o velho homem. Mas se você não faz uso, por isso Paulo está preocupado deste uso contínuo, né, de você mortificar a carne todos os dias, e ter esse cuidado de buscar em oração, né, de apresentar eles em oração e buscar constantemente o Espírito Santo, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que está o dia a dia conosco, e Ele foi a promessa que Jesus fez quando subiu para o Pai. E Paulo pede aqui, né? Paulo aqui ele pede pelos crentes
que sejam fortalecidos espiritualmente, né? Necessitamos ser fortes espiritualmente para sermos arraigados e fundados com amor, né? Porque, na verdade, quando a gente faz algo com amor, né, a coisa é diferente. Mas quando a gente faz algo, seja lá ela o que for, quando faz sem o amor, alguma coisa fica faltando, né? Então a gente vê aqui Paulo fazendo aqui tudo isto por amor, né? Então a gente vai ver aqui como quando Paulo faz tudo isto por amor, a gente vê a diferença, né, de vidas, ela sendo transformada, né, tendo esta mudança de vida quando Paulo chega. Porque, na verdade, não era fácil também para aqueles crentes, né, que ali estavam, né, não era fácil. Mas Paulo, na verdade, estava ali intercedendo, ajudando, quando ele escreveu esta carta, né, para que esses crentes ele vinha ser fortalecido, vinha ser unido em amor, né, ajudar um aos outros, né, porque, na verdade, este é o dever não só deles, mas também dos crentes de hoje também, né, devemos, na verdade, fazer isto, né, fazer tudo com amor, e quando se faz com amor, tudo dá certo, né, e tudo dá certo e fica satisfeito com este amor, né. Então, a gente vai ver aqui este último aqui, habilitados por Cristo, né? Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Né? Imagina aqui Paulo pedindo a Deus para que Cristo viesse, na verdade, habitar, né, no coração dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse, né, presente nesta igreja de Éfeso. No versículo em questão, né, habitação permanente, posição, habitação temporária, isto indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja, né? Porque os crentes, né, não só eles, mas cada crente, ele necessita de Cristo na sua vida, né? Isto não é um dia nem dois, é continuamente. Temos que ter, na verdade, diariamente buscar Cristo. Este ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal, né? O crente sem Cristo, ele não tem como ele combater, né, esta força do mal. Mas quando o crente tem Cristo em sua vida, né, pode se levantar, o inimigo se levantar, mas se ele está com Cristo, ele é mais do que o vencedor, né? Então, este primeiro tópico da nossa lição, né, que falou acerca do propósito da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. Né? É isto que temos que ter em nossas vidas, a oração e o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Então, diz aqui, o poder e a presença de Cristo capacita os salvos a prosseguir vitoriosos na gloriosa jornada cristã, né? E até porque esta jornada, ela não para aqui, ela só vai parar, na verdade, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Né? Então, este é o primeiro tópico da nossa lição, falando sobre a oração, né, e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Isto é, que não devemos deixar, né, que o Espírito Santo ele venha se afastar de nossas vidas, mas que ele venha estar, né, diariamente nas nossas vidas, né, em oração, em leitura da palavra, e sentimos o poder de Deus em nossas vidas. Então, eu quero deixar esse primeiro tópico e quero passar também para o nosso irmão Ricardo, para ele dar prosseguimento a esta lição. O teólogo pentecostal Eliné Cabral, ele segue nessa mesma direção ao enfatizar que o homem natural ele não tem poder para combater o pecado.
justamente, e Joselino tocou nesse assunto, porque o pecado reside no seu interior. Somente pela transformação através da obra regeneradora do Espírito Santo é que ele se torna um homem espiritual. E Paulo, escrevendo aos Romanos, aos Coríntios e aos Gálatas, principalmente aos Romanos, por exemplo, ele discorre acerca de duas naturezas que o homem tem, que é a natureza carnal e a natureza espiritual. O homem interior, o homem exterior, espiritual, o segundo homem que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, Romanos 7, 22 e 23, isso indica que, enquanto estivermos nesta terra e em nossos corpos humanos, enfrentaremos esse conflito com a carne e o pecado. Nós fizemos menção logo no início sobre essa questão da luta constante entre a carne e o espírito. E aos Coríntios, Paulo se preocupa e ele enfatiza o indispensável e constante processo de renovação do homem interior, por meio do poder de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o verso 16. Muito bem, Josenildo, vamos passar para a nossa irmã Solange, que ela irá dar continuidade, e assim nós estaremos discutindo sobre o assunto. Saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Só que, retificando, né, o que o irmão falou, glória a Jesus, é que nós vamos hoje refletir acerca do propósito da oração, né, do propósito da oração de Paulo no poder do Espírito. Glória a Jesus. E eu fiz algumas pequenas anotações aqui, né, porque Paulo, ele quando orou pela igreja de Efésios, ele, como o irmão já falou, ele não quis, naquele queria dizer que a igreja de Efésios, ela estava sem a presença do Espírito, mas sim porque ele queria que a igreja ela fosse fortalecida, e a gente sabe que a igreja de Cristo, qual é a nossa, como é que eu posso dizer, nossa confiança, a nossa certeza, né, que Jesus vem nos buscar, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós sabemos, nós que somos crentes, que vamos morar no céu, que almejamos morar no céu, a gente sabe que, enquanto o Espírito estiver aqui, o Espírito de Deus, a igreja, ela vai estar fortalecida, a igreja, ela vai estar aqueles que buscarem o Senhor, vai estar na presença de Deus, ali vai estar, como o irmão Ricardo já falou, aqueles que vêm buscar a presença de Deus, que têm buscado a presença de Deus, que têm buscado em oração, né, em jejum, vem alimentando a sua alma, ele vai estar ali mais forte para a guerra, para a batalha do dia a dia, né, vai estar mais fortalecido, isso para qualquer coisa. Glória a Jesus. E, assim, a gente vê aqui em Mateus 6, verso 7 e 15, que Jesus, ele ali já ensinava os seus discípulos a orar, né, e eu creio, assim, que os discípulos, ele aprenderam muito com Jesus, né, porque Jesus, ele só vivia orando, né, irmão, os discípulos, eles sabiam que Jesus, ele saía, assim, para orar, para buscar, e olha que ele era o próprio Deus, né, mas ele saía para estar só com o Pai, para buscar-lhe força, porque a Bíblia diz que ele se fez homem, né? Ele teve as mesmas coisas que, não tão as mesmas, mas ele foi homem, como nós, né? Ele teve fome, ele passou sede, né? Ele passou frio, ele sofreu aqui, glória a Jesus. E eu anotei aqui, 4 tipos de oração ou de petição, né? Que tem 4 tipos de oração. A oração, a de petição, a de adoração, a de intercessão e a de gratidão. Aí vamos lá colocar em ordem essas orações. Qual seria a primeira oração que a irmã Solange poderia fazer?
a primeira oração seria de adoração, lógico, né? Porque a oração de adoração, né? Você vai ali adorar a Deus, você vai eu digo assim, até que é uma oração, a oração mais inteligente, né? Que é a oração que você vai exaltar o Senhor, né? Vai glorificar Ele, porque, lógico, toda a honra, toda a glória pertence a Ele. A segunda oração é de gratidão, que você vai agradecer a Deus pelos benefícios, pelas misericórdias que Ele teve por você, né? E a terceira oração é a de intercessão, né? Como o irmão aí já frisou, né? Tudo que você fizer, você tem que fazer com amor, né? A gente está fazendo isso aqui, a gente tem que fazer com amor. Ou seja, antes de sair de casa, eu creio que os irmãos orou, né? Aí a gente ora, Senhor, eu vou ali fazer aquele trabalho, mas me ajuda, né? Venha com amor, venha com gratidão ao Senhor, porque muitos, a gente sabe que muitos queriam estar até orando, né, dizendo, Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas não está podendo no momento, e a gente está com uma oportunidade, a igreja não está aberta, mas tem uma oportunidade, e a gente tem que fazer isso com amor. Então, isso é a oração de intercessão, ela é também uma oração de amor. Por quê? Porque eu vou esquecer de mim e vou orar pelo Genildo, eu vou esquecer de mim e vou orar, vou interceder pela saúde, pela recuperação do irmão Ricardo, do irmão Josenildo, entendeu? Então, seria a terceira oração, glória a Jesus. E a quarta oração, eu acho que eu errei aqui, glória a Jesus. A primeira oração é de adoração, a segunda de gratidão, a terceira de intercessão e a quarta de petição, né? Glória a Jesus. Aí, assim, eu mesmo, assim, nas minhas palavras, eu fico, assim, pensando assim, mas a gente tem aquela oraçãozinha, né, de 5 minutos, né, de 10 minutos, mas, assim, quando a gente puder, é bom a gente reservar tempo, né, para estar sozinho com o Senhor, com o Espírito Santo, marca encontro com Ele, marca encontro, assim, Senhor, para orar, né? Irmã, mas está falando disso, mas porque também, está no tema da nossa lição de hoje, né? Refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. E também, aqui, nós temos que destacar a necessidade da igreja estar arraigada, fundada no amor de Deus, né? E também nós temos que conscientizar, né, que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Então, na nossa oração, às vezes a gente diz assim, Senhor, se for da tua vontade, me concede isso, que no final da nossa oração também temos que fazer isso, né? Vamos, dá para o Senhor fazer isso, ter misericórdia de mim, me dá isso, fazer isso, glória a Jesus. Mas o Senhor, ele vê além de nós, né? Ele pode fazer além do que nós pedimos, glória a Jesus. Então, assim, que nós possamos sempre buscar, né, a presença de Deus, estar em oração, né, estar ali na presença de Deus, glória a Jesus, estar forte, porque quando vir a luta, aí é uma guerra, né? Se o irmão Ricardo está alimentando a carne dele, né, quando vir as tentações, quem é que vai vencer? A carne, né? Porque a carne ela vai estar mais fortalecida, mas se ele fortalecer o espírito, né? Alimentar o espírito vai estar mais fortalecido e vai vencer a carne, glória a Jesus, né? Então, assim, a oração de Paulo, quando ele orou pela igreja de Efésios, foi para que a igreja ela estivesse fortalecida, ela estivesse ali arraigada, né, no Espírito Santo, né, porque sem o Espírito de Deus, a igreja ela não anda, ela não caminha, ela não prospera, né, nós possamos sempre pedir ao Espírito Santo para que nós possamos progredir. Como progredir? Dizer ao Espírito Santo, eu quero sair desse patamar, eu não quero só estar aqui, não, eu quero progredir, eu quero orar mais, eu quero buscar mais, né? Sei que não é fácil, muitas das vezes a gente chega na igreja cansado, muita gente também não pode orar de joelhos, mas se puder, ore, mas se não puder também, não deixe de orar, ore sentado, deitado, glória a Jesus, né? Mas que não deixe de orar. Então, a oração de Paulo foi essa, pela igreja. A gente está aqui fazendo uma pequena discussão, né? O irmão Josenildo, ele leu aqui o primeiro tópico todo, e explicou, glória a Jesus, né? O ponto central, né, que ele falou é que temos o dever de interceder uns pelos outros, né, como eu já falei, com amor, né? E em amor, com muito amor, glória a Jesus. Louvado seja Deus.
né? Eu vou passar a oportunidade agora para o irmão Genildo, o pastor Genildo, que ele tem mais a explanar para nós, e peço que a igreja continue orando por cada um de nós, para que o Senhor venha nos dar força, graça. Amém? Queridos irmãos, a paz do Senhor. Bom que nós estamos nesse momento, né? Juntos aqui, levando a palavra de Deus. Achei interessante o comentário aqui da Genilda, quando ela disse que a explicação da irmã Solange estava muito clara, né? Muito boa. Acho que deveria dar continuidade realmente, né, na fala. E esse momento que nós estávamos precisando, né, de poder compartilhar a palavra de Deus, uma vez que estamos aí impedidos de estarmos na coletividade, mas usar esse meio, né, tecnológico em favor do reino de Deus, esse é o momento. E nós estamos discutindo uma lição maravilhosa, né, que fala sobre a intercessão pelos Efésios, né. É uma lição que vem, ao longo desses 3 meses, nos trazendo uma grande reflexão sobre a igreja, né, o papel da igreja, a igreja eleita. Isso nos leva a uma reflexão muito grande, porque Paulo agora se dirige aos irmãos, né, da igreja de Éfeso, ali aqueles crentes que foram alcançados, né? José Nildo fez até um breve comentário como foi que chegou o evangelho lá na cidade de Éfeso. E nós vamos ver que Paulo agora ele parte para a intercessão. No início, no capítulo 1, Paulo ele roga nas suas orações que o Espírito, né, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, possa realmente agora habitar no meio daqueles crentes, daqueles irmãos que abraçaram a fé, porque Paulo já tinha recebido a informação, pois Paulo estava preso na época, e Paulo recebeu, né, essa informação de que os irmãos estavam aplicando, né, o amor e a fé. Quando a gente vai para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, nós vamos ver que uma das coisas que o anjo chama a atenção é justamente isso. Quando diz, lembra-te, né, onde tu caíste, pratique o amor, né, volte ao amor. Então, o amor sempre foi um ponto muito pertinente na vida dos irmãos ali da igreja. E agora Paulo está, nesse momento, né, quando ele pediu no primeiro momento para que o Espírito de sabedoria, para que o Espírito de revelação pudesse estar presente na vida dos irmãos, agora Paulo está orando novamente, né, para quê? Para que eles pudessem agora desfrutar do grande amor de Deus, do grande amor de Deus. E Paulo, em muitas das vezes, Paulo se coloca dizendo que, e José também abordou essa questão do gerar, né, nos irmãos o amor, gerar Cristo. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos diz, no capítulo de 14, versículo 23 de João, diz, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos nele e faremos nele morada. Então a gente vai ver que o próprio Jesus, ele já tratava disso, o amor pela palavra, né? Essa questão do amor é muito interessante, porque o Senhor, ele disse o seguinte, olha, quando você for orar, tá? Se você for orar pelo seu inimigo, né? Olha a colocação do Senhor, ele pede para que a gente ore pelo nosso inimigo. Isso cai por terra aqueles jargões que se usam muito, né? De que na oração você pede para ou Jesus matar, ou o Senhor fazer ele se mudar, quando o Senhor nos recomenda amar o inimigo. Obviamente que amar não quer dizer que você vai estar lá convivendo com ele, mas o amar é você colocar no seu coração que tem que interceder por ele, para que o Senhor possa realmente mudar a vida dele, né? Fala justamente sobre essa questão de compartilhar o amor de Deus. Aí o que é que Paulo faz agora, né? Paulo trata da oração intercessória, né? Que Solange fez até um comentário sobre isso. A oração intercessória é justamente a oração onde o outro é a prioridade. E eu acho que isso é o que pouco fazemos, né? A gente muitas vezes ora, né? Ora pelos nossos interesses, ora pelo que a gente quer, e esquece de que a oração intercessória é aquela onde o outro é prioridade. E quem é o outro?
né? Muitas das vezes o outro é aquele vizinho que a gente realmente, né, passa muitos momentos difíceis com ele, e nós devemos interceder para que o Senhor possa alcançá-lo com a sua misericórdia, com o seu amor. E assim, a oração intercessória, assim, muitas das vezes, assim, alguém diz assim, mas ninguém pede para orar por ele. Não, mas não precisa nem alguém pedir, né? Como o pastor falou, um vizinho. Quando você estiver orando, nas suas orações, interceda, assim como Paulo fez com a igreja de Efésios, né? Ore pela sua rua, ore pelo seu vizinho da esquerda, da direita, né? Se o meu vizinho não está bem, eu não estou bem. Se o meu irmão Genildo não está bem, eu também não vou estar bem. Né? Se a gente tiver amor mesmo, o amor que Cristo deixou, nos ensinou, a gente não vai estar bem. Né? Se eu sei que o meu irmão, não precisa, mas não precisa ser crente, não, mesmo a gente tem que ser bênção, né? Glória a Jesus, tem que ser bênção na onde você passar, na sua rua, na onde você estiver. Aí você tem que também interceder, assim, pelos seus vizinhos, né? Pelo seu amigo de trabalho, pelo seu colega, amém? Voltando, porque Paulo diz o seguinte, o capítulo, versículo 14, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo agora se coloca, né, numa posição de que o outro, no momento, é o mais importante. E Paulo estava onde nesse momento? Né? Paulo poderia realmente estar orando, basicamente, para que o Senhor o livrasse daquela prisão. Mas ele se preocupa, né, com as pessoas lá, com os irmãos de lá. Então, isso nos leva a uma grande reflexão, porque os motivos e propósito de Paulo é justamente para que os irmãos eles pudessem desfrutar, né, das riquezas, da glória do Pai. Então, assim, Jesus, ele é essa riqueza, né? Jesus é a glória do unigênito. O Senhor, ele diz isso, né? Que a glória do unigênito do Pai está sendo revelada aos homens. Então, nada melhor do que isso. Uma coisa que Paulo nos chama a atenção, e é um dos versículos que, às vezes, eu coloco muito na minha vida, é quando Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o que é que Paulo está dizendo? Né? Que quem conhece o Senhor, quem permite que o Senhor habite nele, porque ele fala sobre a habitação, e é interessante que, na verdade, não é Cristo que sai, não é Cristo que sai das pessoas. Pelo contrário, as pessoas é que saem de Cristo. Né? A gente vai ver que o Senhor está sempre lá protegendo, mas o homem se desvia, o homem se distancia, o homem se afasta, mas no momento em que ele se volta para o Senhor, ele já se torna habitação. Por isso a palavra de Deus, ela diz que, o Senhor diz que se alguém obedece às minhas palavras, diz e ama o Pai também ama, aí o que ele diz? Faremos nele morada permanente. É tão interessante isso, porque a habitação de Deus, né, a habitação, ela está lá pronta. Quando fala habitados por Cristo, está lá pronta. É como se você estivesse embaixo de uma mão, e é você que sai dela. Porque não é que, eu estou aqui, a mão está comigo. Eu me afasto, a mão está comigo. Não, de jeito nenhum. Não é assim. O homem se afasta, o homem se distancia. No entanto, a intencionalidade de Deus sempre foi habitar no coração dos homens. Eu volto já para Ricardo. Então, é muito importante quando nós compreendemos isso e entendemos que no ser humano, ele precisa estar debaixo da mão potente de Deus. Precisa estar debaixo. É ele que tem que se posicionar. É ele que tem que buscar estar num ambiente onde Cristo o encontre e ele se torne próprio para isso. Né? Para isso. Eu ouço muito isso, mas assim, olhe, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Né? A gente vê muito isso. A Bíblia não diz isso. Né? A Bíblia diz que o justo, se ele cair 7 vezes, ele não ficará prostrado. E aí a gente vai observar que quando o filho pródigo, ele estava debaixo da proteção do pai, ele usufruía das riquezas do pai, mas quando ele sai, a proteção do pai não foi com ele.
Mas chegou um certo momento que ele disse assim, ele tomou consciência que precisava estar debaixo da proteção do pai, porque o que ele vivenciou ali não foi nada fácil, e a Bíblia diz que ele se levanta e diz, me levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra ti e contra os céus. E a gente observa que isso, quando ele se dirige ao pai, essa é uma alusão é uma alusão muito clara do grande, profundo e amor de Deus, de que o Senhor quer permanecer no contato com o homem. Então, o que é que acontece? Quando o pai o vê de longe, logo o pai corre, abraça, beija e começa a dar a ele o quê? As riquezas da sua glória. O que o pai tinha, a primeira coisa que o pai fez uma festa, mandou matar um dos melhores bezerros cevado, colocou na sua mão, né, o anel, a sandália, vestiu e fez uma grande festa. Ou seja, a gente vai ver que o pai reveste o seu filho das riquezas da sua glória. E quando Paulo ele trata dessa questão de trazer essas riquezas, Solange também citou, quando ele diz que o pensamento de Paulo, quando ele fala que o Senhor tem muito mais a dar do que aquilo que pensamos ou imaginamos. A gente observa que as pessoas usam muito isso para um projeto financeiro da igreja, uma campanha. Mas quando a gente vai ver Paulo tratando sobre isso, Paulo está falando de quê? De um contexto onde a salvação está sendo colocada ali pelo grande ministério, né? Pelo grande ministério, que é justamente ter Jesus ali. A glória, isso é muito bonito. E eu acho interessante que ele fala que esse momento que os irmãos ali estavam vivendo era justamente para levar a sociedade, manifestar à sociedade a glória de Jesus. Né? Nós estamos vendo um momento agora, irmão Ricardo, que nós estamos desagregados da igreja. Cada um está nas suas casas. Né? E a gente viu, eu ouvi muitas pessoas dizer, não se preocupe não, porque você é igreja. A gente entende, mas a glorificação do nome de Jesus só se dá na igreja. É lá que ele revela o seu poder, é lá que ele manifesta o seu poder, e a sociedade que está ao redor começa a perceber isso. Né? Porque o quanto hoje está sendo difícil para muitos cristãos que estão sufocados, estão vivendo um momento de angústia. Por quê? Porque o momento de estar na igreja, enquanto espaço físico, na coletividade, ali a gente começa a ver que o Senhor, ele glorifica o nome de Jesus na igreja. A gente vem muito falando isso aqui, quando ele fala do convite. Aí eu dei até um pulo para o terceiro, quando ele fala sobre esse convite para a adoração, que a Solange, ela começou aí, e adoração aqui, nesse contexto que Paulo está dizendo, não está vinculada exclusivamente ao louvor. Não. Porque a gente vai ver que Abraão, ele ofereceu uma excelente adoração. E qual foi o propósito ali? Era sacrificar Isaac. Era dar o seu melhor. Mas a gente vai ver que essa adoração do louvor, eu estou colocando isso porque as pessoas podem achar que a adoração, ela só se dá se tiver o elemento do louvor. A gente vai ver que o louvor, a musicalidade, ela só entrou nos cultos ao Senhor na época de Davi. Mas a gente vai observar que a adoração é o elemento fundamental na vida do crente. Por isso que ele é articulado ao amor, né? É articulado a essa compreensão cristã, ela é vinculada à intercessão ao outro, porque você quer ver o outro bem, você quer ver o outro livre. E a intercessão, ela tem um poder muito grande. Muito grande. Quando a gente usa, quando alguém assim, ore por mim, né, que às vezes a gente até pelo corre-corre, muitas vezes a gente esquece, mas isso aí é muito importante. É você se colocar no lugar do outro, é você, né, pegar a miséria do outro, trazer para você, e ali você levar isso a Deus. Então, tudo isso está pautado. Paulo está colocando isso para os irmãos, né, da igreja lá, uma igreja que nasceu, assim, de uma forma muito, muito belíssima. A gente vai ver que Paulo, ele trata dessa reflexão sobre que a riqueza da glória de Deus não tem limite. Não tem limite. Né? Não tem limite.
né? O Senhor, ele trouxe. Então, é necessário, e eu quero fazer o fechamento da minha fala, eu quero dizer que é necessário que o homem interior, né, ele seja realmente trabalhado pelo Senhor. Pelo Senhor. Ainda em João capítulo 14, e o versículo de número 16 e 17, diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Então, assim, o que João trata sobre isso, e o próprio Jesus, ele trata, de que esse Consolador, que é o Espírito Santo, né, que não é aquela força ativa, como diz, mas o Espírito Santo é uma pessoa com personalidade, com inteligência, ele habita dentro do ser humano, mas o Senhor deixa logo aqui, né, a receita para isso. Né, quando ele diz lá na frente, se obedece às minhas palavras, se vive desfrutando, né, desse grande amor, ele começa a ter uma habitação de Deus, e essa residência, é tão interessante sobre essa questão da residência, porque a Bíblia diz que o homem que não conhece o Senhor, como diz aqui, é que o mundo não pode receber. Quem é esse mundo? Esse mundo aí é o mundo humano. É as pessoas que não abrem oportunidade para conhecer as Escrituras Sagradas, né? Que vivem assim, a vontade própria, que não se deixa ser envolvido pela Bíblia Sagrada. Então, esse é o mundo humano que desconhece o Espírito Santo. Então, quando você recebe, a Bíblia diz que o corpo daqueles que não conhecem Jesus, né, ele é habitado por outro Espírito. Mas no momento em que você abre seu coração e deixa que o Espírito de Deus lhe traga a clareza da palavra, e você, ao ler a Bíblia Sagrada, ela começa gerando em você a natureza divina, o Espírito Santo passa realmente a habitar, então ele expulsa aquele mal que estava ali, e ele fica sem habitação. Então, Paulo, ele recomenda muito isso aos irmãos, que sempre, aquele que conheceu Jesus, aquele que aceitou Jesus, aquele que vive, que é a habitação do Senhor, aquele que está em conformidade com os fundamentos da palavra, aquele que conhece a intensidade do grande amor de Cristo, que Paulo experimentou isso. Paulo experimentou isso. Então, Paulo começa agora dizendo que o Senhor, né, ele tem muito mais, que a magnitude de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você imagine que coisa interessante, né? A pessoa desfrutar. Que coisa interessante você encontrar uma pessoa que totalmente perdida, vil, uma vida perdida, devassa, promíscua, uma vida tão, sabe, daquele jeito. Aí ela aceita Jesus, ela abre o coração para o Senhor, daqui a pouco ela começa a ver uma transformação tão grandiosa, daqui a pouco não é mais aquilo. Né? A gente vai ver reflexo disso da mulher samaritana que teve encontro com o Senhor e deixou aquela vida de pecado, a mulher pecadora também que teve encontro com o Senhor. Então Paulo trata justamente disso. Então a mudança do homem interior é preciso que haja. E essa mudança interior é aqui, ó, né? Na mentalidade, na consciência da pessoa. Quantas pessoas a gente conhece, né? A gente não vai nomear de forma nenhuma, mas quantas pessoas a gente conhece que há anos e anos está no Evangelho, mas ainda vive uma vida ainda tão distante do Senhor, tão promíscua, tão devassa. Por quê? Porque ainda, aí externamente é bonito, tá de camisa comprida, de gravata, paletó, tudo mais, mas ainda não teve essa transformação. O homem exterior, ele precisa ser moldado. E quem molda o homem exterior? Quem molda o homem exterior? O homem interior. O exterior é fácil de ser moldado. Você vai para uma loja, né, e você compra a melhor roupa que você quiser. Mas caiado, justamente. Então, assim, o homem interior é muito forte isso. Essa mudança, e essa mudança do homem interior, ela se dá quando você faz o uso das Escrituras Sagradas, sua mente vai mudando, o seu pensamento. Por isso o Senhor diz que
A nossa mente tem que ser a mente de Cristo, uma mente mudada, uma mente transformada. A gente não pode deixar que o velho homem governe a nossa vida, mas cada dia ele seja moldado, ele seja ali, colocado no prumo, como a gente usa também esse termo, para que ele possa ser realmente a habitação do Senhor, ele possa praticar essa mudança. Então, Paulo ora para isso, mesmo estando na condição daquela, mas Paulo ora para quê? Para que eles desfrutem da riqueza, da glória de Deus. Então, é justamente esse momento que nós estamos passando nessa pandemia, que nos deixa tão distante, no sentido de estar na coletividade, estar na coletividade, para a gente glorificar, para a gente exaltar, o nome do Senhor ser glorificado. Eu acho muito, muito bonito quando acontecia certos cultos e no outro dia a gente ficava, nossa, eu lembro que nós fizemos agora aquele evento do jovem, e todo mundo no outro dia, todo mundo, eu queria de novo, como foi bom, as pessoas começaram a ser motivadas a estar na igreja, a buscar mais o Senhor, a orar, a palavra. O que é aquilo? Aquilo ali é a glorificação de Jesus na vida da igreja. E isso leva adiante. Quando o evangelho ele se propagou, foi justamente por isso. Quando o cego era curado, o coxo era curado, o paralítico era curado, o nome de Jesus era glorificado, aquilo era expandido, e as pessoas começavam a querer estar com Jesus, a viver estar com Jesus. E uma das coisas que Jesus fez, e fez bem feito, ele disse, olha, vá, leve o meu nome, que eu quero ser glorificado. Quero ser glorificado. Então, Paulo buscava muito isso, que Jesus fosse glorificado na igreja de Éfeso ali, os irmãos que estavam ali, e nunca esquecer que o outro é prioridade, da oração. A gente precisa muito voltar a isso, e que o outro é prioridade. Porque se a gente pudesse passar mais tempo, em favor do outro, seria muito bom em orar. Por quê? Porque você imagine, se aqui a gente fizesse um ciclo de oração no momento, eu orar por você, você orar, então ninguém fica de fora, mas às vezes a gente, pelo nosso ego, a gente, Senhor, pelo que eu quero, pelo meu objetivo, a gente ora muito por nós, muito por nós, mas que nesse momento a lição ela nos leva a refletir de que a intercessão é levar o outro a ser prioridade na nossa vida e que o que nós mesmos queremos. Então é isso, queria deixar essa reflexão. A reflexão maravilhosa que o nosso pastor nos trouxe nesta noite, juntamente com os irmãos, irmã Solange e irmão Josenildo. E é bem interessante essa questão dessa lição, quando a gente começa a priorizar o outro. Lembro-me agora que, quando morávamos ali no Vegel, e um irmão, casal, não vou citar o nome, mas nós fizemos uma semana de oração de 10 à meia-noite. Oração em prol do casal que queria ter filhos. Então, todos se reuniram em prol de orar pelo nosso irmão. Isso é interessante. Preocupar-se com a situação, seja financeira, seja espiritual, do outro. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele começa agora a se preocupar, não com as perseguições que ele iria sofrer, irmã Solange, não com as perseguições que viria sobre ele, mas a preocupação era que Cristo fosse gerado em cada um dos irmãos de Éfeso. Era essa a preocupação. Que Cristo sendo gerado, uma vez que Cristo é gerado, o velho homem, ele morre. O pecado, ele é abolido. A preocupação do apóstolo Paulo é com as coisas espirituais. E muitas das vezes, como o pastor falou, nós nos preocupamos apenas conosco, em buscar ao Senhor, em querer mais, em querer que o Senhor nos dê revelação, em querer que o Senhor nos dê profecia. Mas e o outro?
né? E o outro? Nós estamos vivendo um período terrível, que se a gente for levar para o contexto do Antigo Testamento, a gente vai ver que a palavra de Deus está escassa. Lembro-me que quando começou essa pandemia, esse vírus terrível, a igreja se levantou em oração e começou a interceder ao Senhor, e Deus começou a operar. Só que depois a igreja começou a recuar. O povo começou a deixar a palavra de lado, né? A gente observa que, dentro desse contexto, a palavra de Deus, ela já não estava mais sendo de valia. As pessoas estavam mais preocupadas com as coisas materiais. Aí vem essa crise terrível, aí muitos dizem, mas nós podemos acessar a internet, temos essa opção de acessar a internet, só que poucos fazem isso. Poucos estão preocupados como é que anda a vida espiritual do irmão Josenildo. Nós estamos nesse isolamento, cada um nas suas casas, mas temos o WhatsApp, temos os grupos. E se Paulo estivesse vivendo hoje, dentro do contexto nosso, certamente ele estaria fazendo o que nós estamos fazendo, realizando cultos, preocupado com o outro. E Paulo ele traz essa reflexão, justamente a preocupação espiritual. Porque uma cesta básica, um alimento, você pode dar à pessoa. E o alimento espiritual? Ele estava numa situação, né, física pior, porque ele estava preso, mas espiritualmente. Então, quando a gente começa a entrar por esse contexto, a gente observa que no mundo da oração, a gente não pode ser egoísta. E a gente observa que quando nós começamos a fazer os cultos online, pessoas foram alcançadas, pessoas foram curadas, porque o trabalho continuou, trabalho de oração, trabalho de intercessão. Então nós tivemos relatos de várias pessoas pedindo oração e foram curadas. Então, Paulo se preocupava muito com esse contexto, né? Com a intercessão, com o amor. A gente observa aqui no segundo tópico, quando ele faz menção sobre o autor da lição, ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós formos olhar para a perseguição que Paulo sofreu, ele poderia muito bem desistir, não se preocupar com o outro. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, aí a vida é transformada. Observe que nós tivemos trazendo uma palavra na quarta-feira sobre a questão da pesca maravilhosa, que os discípulos estavam preocupados porque não tinham apanhado nada durante a noite. E aquilo iria trazer um sustento para eles. Mas quando eles têm um encontro com Jesus, no capítulo 5 de Lucas, no verso 11, ele diz, e deixando tudo, seguiram a Jesus. Ou seja, os peixes que eles apanharam não estavam mais preocupados, deixaram tudo para lá e seguiram a Cristo. É esse evangelho que Paulo estava trazendo dentro desse contexto para a igreja de Éfeso. Um evangelho de renunciar ao mundo, como já foi falado nesta noite, e viver agora para Cristo. O interessante é que o pastor falou de uma questão sobre o cair, né, como muitos têm esse jargão, o cair do homem, o levantar é de Deus. E o pastor foi muito bem na sua colocação, quando trouxe um exemplo sobre o filho pródigo. E o profeta Miqueias, capítulo 7, e o verso 8,
ele também traz esse contexto para nós, quando ele diz, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Mesmo que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ou seja, a atitude de se levantar é sua. Mesmo que eu more nas trevas, o Senhor será a minha luz. E outra preocupação muito interessante é que, quando ele vem trazer a respeito das duas naturezas humanas, né? Lembro que tem um rapaz, não vou citar nome, que ele posta um vídeo em uma rede social, uma hora ele está com uma cerveja aqui na mesa, faz parte de uma igreja, um violão, cantando músicas, como a gente costuma dizer, mundanas. Outra hora ele está louvando. Ou seja, ele está alimentando as duas naturezas que ele tem, a natureza espiritual e a natureza carnal. Então, é bem interessante essa aula que a gente teve, porque a gente tem essa liberdade, esse espaço de ter essa discussão aberta sobre esse assunto. E o tópico 3, quando ele diz, as bênçãos de Deus excedem o pensamento humano, a dimensão das bênçãos divinas. Então, as bênçãos divinas, observe que, por último, Paulo se preocupa com o material. Ele se preocupa primeiro com a oração, a intercessão, depois ele se preocupa com o amor, e agora ele está preocupado com as bênçãos divinas. As bênçãos divinas, seja ela material ou espiritual. Aí, no subtópico 2, ele chama o convite para adoração, como nossa irmã Solange falou sobre a questão da oração e adoração. E a glória é devida a Deus. Então, Paulo teve essa preocupação. E no mais, a preocupação dele, justamente, era com o espiritual. Né? Estamos vivendo momentos terríveis, de decadência, mas a palavra, ela é de muita valia. E falar sobre a questão da palavra, que era escassa, a gente observa que, no período do profeta Samuel, antes, no capítulo 3, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus levanta Samuel. Por quê? Porque a palavra de Deus naquela época estava escassa. O povo não dava mais valor. Né? Hoje nós vemos dentro desse contexto uma briga constante sobre questões políticas e nós estamos esquecendo da palavra. Né? O salmista diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí a preocupação não é mais com o alimento espiritual, mas eu louvo a Deus que Deus tem levantado homens e mulheres preocupados, né, assim como Paulo, com a situação espiritual da qual o povo está vivendo. Nós estamos preocupados como é que estão os nossos jovens, nós estamos preocupados como é que estão as nossas crianças, que tipo de educação estão dando. Né? E na maioria das vezes, os pais não são evangélicos, mas elas iam para a igreja, tinham sede, e hoje não estão podendo ir. Será que os pais em casa estão transmitindo a palavra de Deus? Estão transmitindo cultos domésticos? Então, é essa nossa preocupação concernente à vida espiritual de cada um. Como se encontra? E eu gostaria, assim, de falar, o Ricardo tratou dessa questão da educação, no qual nós estamos vivendo agora, e eu gostaria até de... Tem aqui um comentário, achei super interessante, quando a irmã diz o seguinte, dizendo que está sendo muito forte esse momento, e que precisamos nos policiar todos os momentos, para que não sejamos apenas belos por fora. Aqui o Pedro falou sobre isso, né? A questão de você ser gentil, ser tranquilo, isso é muito importante. Mas, quando, por exemplo, o que está acontecendo agora?
e há uma preocupação muito grande, eu acredito, de todos nós, é que há pouco tempo, essa questão do ensino da palavra, do motivar a oração, de buscar a Deus, era uma educação terceirizada, porque as famílias diziam que quem tinha que dar essas orientações seria no culto de doutrina, seria o pastor da igreja, seria o líder religioso, seria o coordenador do jovem, né? Hoje não tem isso mais. Então, hoje, quem tem realmente que parar um pouco e ver realmente como conduzir agora são os pais, né? São os homens, as mulheres que são agora sacerdotes da sua casa, né? Que tem que começar a buscar a Deus, se fortalecer no Senhor, conduzir a sua família, né? E orar e buscar a Deus. Porque agora não tem mais, né, uma quarta-feira, não tem uma celebração, não tem uma consagração, agora estamos em casa. Então, se era tempo que faltava, né, ou não tinha naquela época, o tempo é agora. E agora não tem mais o dirigente que vai lá exortar, né? Nós estamos se apropriando desse canal, justamente para levar a palavra de Deus nas casas das pessoas, dos irmãos, para que haja um despertar, né? Para que a coisa flore, que depois de passar, né, a preocupação é como estará a igreja após essa pandemia. Como se encontra a igreja? Porque inicialmente era aquela coisa, né? Parecia que a igreja ia ter um momento de avivamento, mas agora é diferente. Agora é diferente. Então, assim, quando a gente percebe muitas pessoas mostrando uma fragilidade na oração, se já mostrava isso antes, né? E agora? Como é que está a condição? Né? Como é que está a vida? Então, Paulo, ele intercedia, né? Intercedia, mas assim, o que ele tinha certeza era, se os irmãos dessem lugar, teriam mudança de vida. Né? Mas temos que interceder, temos que buscar. Eu lembro-me que uma vez eu li no livro que um grupo de jovens, eles tiveram o objetivo de orar por muito tempo em função de um desviado, que se apartou da igreja. E passou um mês, passou 2 meses, e o pastor da igreja sabia, e um dia o pastor chamou ele e disse assim, olha, minha gente, é o seguinte, quanto tempo vocês vão orar mais? Porque já orou e não aconteceu. Ele disse, pastor, nós vamos orar até ele entrar por aquela porta. Né? Ou seja, olha que coisa, que persistência daquele grupo de jovens, que só iam parar de orar, de interceder, quando ele retornasse. Então, é isso que precisa realmente, né? E era isso que Paulo tinha certeza. Eu estou preso aqui, né? Não sei qual vai ser o meu destino, mas eu vou estar orando. Eu já orei que o Espírito de sabedoria e revelação habitasse em vocês, agora eu estou orando e vou orar para que vocês possam compartilhar esse amor que vocês vivenciaram para que os demais alcancem. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu gostaria só de pautar isso aí, de colocar, dizer que, né, para alguém que está nos ouvindo, que continue orando. Ore pelo seu marido, pelo seu filho, ore pelo seu casamento, ore pela sua família, não desista. Ore. Um dia, quando eles abrirem o coração, o caminho já está feito, né? E tudo acontece. Só não é para desistir de orar. Continue buscando a Deus, né? Intercedendo por aqueles que alguém pode até achar, não tem jeito mais não vai dar jeito. Por que você ora tanto? Continue orando. Persista. Jesus ensinou isso. Orar pelo outro para ser beneficiado por Deus. Irmã Solange, tem mais alguma colocação a fazer? Só para, assim, sobre a adoração, né? Que a adoração, ela como o pastor falou, não é só o louvor, né? Mas o culto em si, né? Já é uma adoração. Quando você chega no culto e se ajoelha para orar, ali já começou a sua adoração, né? Por isso que a gente fala muito, principalmente assim com os jovens, não saia, fique no seu cantinho, né? Tome água, leva sua garrafinha,
Porque você está ali numa adoração, ali, chegou na igreja, olhou, orou, já começou a sua adoração. Não é só o momento de louvor que é adoração, não. O culto é uma adoração, né? Se você está, amanhã eu vou me consagrar, é uma adoração. Vou jejuar amanhã de tal hora até as 5, é uma adoração, não é? Amém? O Simão Josenildo, tem mais alguma colocação? Antes de passar para o nosso pastor, para trazer as conclusões finais, gostaríamos de agradecer a irmã Genilda Vieira, que está nos acompanhando, irmão Itamar, irmão Sidicli Rocha, irmã Viviane, irmã Tatiane, irmã Ana Paula, Cecília Oliveira, a irmã Zuleide, irmã Poli, irmã Silvaneide, esse outro aqui, nosso irmão Magalhães, que está nos acompanhando também. Que Deus abençoe a cada um de vós, continue nos acompanhando. Amanhã nós iremos ter culto dos jovens, com a participação dos jovens. Estaremos também ao vivo, adorando ao Senhor, momento de louvor maravilhoso. Então, não perca esse momento de adoração ao nosso Deus, porque nós não podemos cessar de buscar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vós. Continue orando por esse trabalho. E tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Queremos agradecer a nossa irmã Zani também, né, mandou agora o comentário dela. Deus abençoe a irmã Zani. E a gente conclui dizendo que a usar a intercessão de Paulo anelava exclusivamente para o fortalecimento da igreja, né, os quais tinha 4 pilares interessantes aí: fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento até encontrar a perfeição. Então, Paulo tinha isso. E nós precisamos orar, né? Nós vamos orar, nós vamos interceder pelos novos na fé, né? Que eu fico muito preocupado com os novos na fé que começaram a sua caminhada. E nós precisamos. Então, se Paulo tem esse desejo, né? Porque não tem coisa melhor do que você vê o irmão, né, que está ali, Deus está fazendo crescer na graça, no conhecimento do Senhor, está desenvolvendo no trabalho da igreja. Isso é muito importante. O crescimento espiritual se faz necessário. Então, Paulo orava e nós precisamos orar a Deus em nome de Jesus, né? Queremos agradecer ao irmão Ricardo por essa iniciativa. Acho que foi muito bom, né, esse momento. Esse é o caminho mesmo. E nós estamos preocupados não só também com... Aqui tem 4 classes, né? Eu ensino também a classe dos adolescentes, das crianças. A gente vai ter também esse momento para eles. Devemos fazer qualquer coisa para que possa alcançá-los, né? Para que a riqueza da glória de Deus também venha na vida deles, porque eles não podem ficar de fora, né? Em nome de Jesus, nós temos que agradecer a Deus e dizer que devemos orar sempre, interceder sempre, para que haja crescimento na obra do Senhor, em nome de Jesus. Então era isso. Glória a Deus. Nós vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos, Senhor, te agradecer por esse momento na Tua presença, Deus, pela Tua riqueza, pelo que o Senhor tem feito. Tu sabe que esse momento foi feito com amor, para alcançar aos irmãos, para alcançar aqueles que necessitam. Visite, Senhor, todos aqueles que nos acompanharam nesta noite. Pai, em nome do Senhor, quero te pedir, orar pelos nossos vizinhos, que o Senhor ajude, Senhor, fortaleça, dê saúde a cada um. Pai, em nome de Jesus, que sejam abençoados os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, que todos sejam alcançados pelo teu grande amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, entregando a ti, Senhor, cada vida, irmão Josenildo, irmão Solange, irmão Ricardo, a todos nós. Leve-nos em paz, nos guarde, abençoe o teu povo, Senhor, e assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém. Amanhã às 7h30 estaremos aqui, em nome de Jesus, né? Um culto maravilhoso, com o tema Vós sois a luz do mundo, em nome de Jesus. A Tati falou com o senhor, se vinha mandar um jovem, e Não, os 10 mil vem. Olha, eu sei que vai vir também o menino amanhã.